A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quem vos fala nesta manhã tão preciosa sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Nós estamos na liderança da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre a igreja. O tema vai ser Tudo por Amor à Igreja. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 11. 1 João 4, verso 11, assim diz a palavra de Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deixa eu repetir. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que o Espírito Santo nos oriente nessa reflexão. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e a liberdade que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra, de poder refletir na Tua Palavra. Pai, nós intercedemos por aqueles que são Teus, por aqueles que irão crer na pessoa de Cristo mediante a Tua Palavra. Pai de amor, conduz essas vidas que nos escuta até Cristo, para que Ele então as receba, as regenere, as santifique. Faça essa obra, Pai, em todas as famílias que estão nos ouvindo nessa oportunidade. Venha trazer entendimento espiritual, abrir os ouvidos para que a Tua Palavra possa ser entendida, compreendida e crida, e aqueles que nos ouvem venham a ganhar uma experiência real de regeneração. Nós entregamos este tempo diante do Senhor e pedimos que Tu ministre aos nossos corações. É no nome de Teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém. Vocês observam aqui que o apóstolo João ele está repetindo aquilo que ele já escreveu lá em João 3,16, que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está dizendo para aqueles que já alcançou essa experiência com o Senhor, que são chamados amados, e ele começa dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou. Essa palavra tal maneira, tal, significa que é algo indefinido. Não dá para medir o amor com que Deus nos amou. Ele nos amou um amor tão grande, um amor tão profundo, que tem que ser de tal maneira. Então nós devemos também amar uns aos outros, porque nós temos o amor de Deus quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos que fomos crucificados com Cristo. Cristo é a nossa vida, e a Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. E queridos, nós sabemos que por natureza, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem, nenhuma mulher tem qualquer comunhão com este Deus que é 3 vezes santos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque o pecado separa o homem de Deus. Separa Deus do homem. Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Ele é santo, ele é puro. Por isso que enquanto o nosso pecado não for removido de nós, nós iremos continuar pecadores. Podemos até muitas vezes frequentar uma igreja evangélica,
até praticar ali as obras do cristianismo, mas sem a realidade interior, né? Então não há nenhuma possibilidade do homem pecador ter qualquer tipo de comunhão com Deus, porque ele é luz e nós somos trevas. Então, que comunhão existe entre luz e trevas? Nenhuma. Ele é vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, o que nós somos? Nós somos morte. Ele é amor. Sabe o que nós somos? Inimizade, porque nós já nascemos alienados, separados de Deus. O nosso primeiro interesse em Deus foi totalmente perdido pelo pecado. E qualquer possibilidade de recuperação não foi deixada em nós. Por isso que a salvação começa sempre em Deus. Foi Deus quem quis nos salvar. Mas, amados, nós nunca teríamos possibilidade de sermos salvos, de sermos regenerados, porque nós já nascemos espiritualmente mortos. E um morto não tem nenhuma capacidade de buscar a Deus. Quando uma pessoa começa a buscar a Deus, começa a ter interesse por Deus, é porque Deus buscou essa pessoa, é porque Deus colocou no coração dessa pessoa o interesse por ele. Isto porque nascemos neste mundo alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que eu e você nós vivemos. As pessoas não vão a Deus pelo fato de o terem como um Deus cheio de ira, cólera e indignação contra o pecado. E com certeza, Deus, ele aborrece o pecado. O nosso Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que a manifestação desse amor é um trabalho especial, peculiar do Evangelho da Graça. Lá em Tito, quando Paulo escreveu para Tito, no capítulo 3, eu quero ler com vocês 2 versículos. Tito, capítulo 3, versos 4 e 5, está escrito assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Preste atenção que tudo começou em Deus. Primeiro, Deus manifestou a sua bondade, trazendo Cristo Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então Jesus Cristo veio a este mundo para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser regenerados. Ele é aquela luz que veio ao mundo para iluminar a todo homem. Isto é maravilhoso, amados. Então, a palavra vai dizer que aquele povo que andava em trevas resplandeceu grande luz. Isto é maravilhoso. Então, quando ele veio a este mundo, ele veio trazer uma salvação gloriosa, uma salvação de grande alegria. Vocês se lembram que o Evangelho de Lucas ele vai mostrar para nós, no capítulo 2, no versículo 9 a 11, ele diz assim, é um texto glorioso, precioso, eu vou ler para vocês aqui, vocês podem marcar aí em sua Bíblia e marcar num papel aí com uma caneta e depois vocês podem conferir na sua Bíblia. É importante que nós sejamos bereanos, vamos conferir o que está escrito. Lá em Lucas 2, de 8 até 11, a Bíblia diz assim, olha, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, aqui a palavra vai dizer que eis que vos trago boas novas de grande alegria. Não é uma alegria pequena, michuruca, mas é uma alegria grande. Aqui vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. E ele veio com uma finalidade
manifestar a bondade de Deus e o seu amor para com todos, porque a obra da cruz foi para todos, porque que Jesus, lá em João 12:32, ele atraiu a todos. Aqui nesse versículo 32 do capítulo 12 de João, você tem que descobrir onde é que está o seu nome. Porque Jesus disse assim, em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto Jesus dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Jesus morreu numa cruz, então ele nos atraiu no seu corpo lá na cruz. Por que que ele nos atraiu? Porque em Romanos 3:23 a palavra vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos são pecadores e todos precisam de regeneração, que é a mesma coisa que salvação, ou, como nós entendemos, novo nascimento. Sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Hoje as pessoas estão esquecendo de buscar no Senhor o seu novo nascimento em Cristo. Estão buscando aí curas, milagres, bênçãos. Tudo isso Deus abençoa, os maus e os bons. Mas novo nascimento somente para aqueles que realmente é filho de Deus. Então Jesus atraiu quantos na cruz, no corpo dele? Todos. O teu nome está inserido nessa palavra todos. Se você acreditar que seu nome está nesse todos, isso significa que você creu que foi atraído no corpo de Cristo na cruz, com a finalidade de morrer juntamente com ele. Porque quando o Senhor Jesus, ele rendeu o seu espírito, a Bíblia vai dizer que nós estávamos nele, fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo, e hoje quem vive não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é exatamente isto. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a sua benignidade, o seu amor foi para com todos, e não foi por aquilo que nós fazemos, mas foi segundo a sua misericórdia que Jesus nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, entendemos uma coisa, que Deus é o maior mistério em todo o universo. A menos que ele se revele, ninguém o pode conhecê-lo. Mas louvamos e agradecemos a Deus porque ele se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Você se lembra de Felipe? Felipe, ele desejava conhecer o Deus Pai, mas ele não sabia que o Pai estava diante dele. Nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Felipe queria que Jesus mostrasse a ele o Pai. E o Pai estava ali, o Deus encarnado estava diante dele. Aí Jesus disse para Felipe, Felipe, eu estou há tanto tempo com você, e você não me tens conhecido, porque quem me vê, Felipe, vê o próprio Pai. Eu vim para revelar o Pai. Eu vim para manifestar o Pai. Muitas vezes nós estamos tantos anos dentro da igreja sem nunca ter experimentado a nossa verdadeira salvação em Cristo Jesus. Porque nós não queremos este evangelho que traz para mim e para você uma cruz, e nessa cruz, no corpo de Cristo, ele nos crucifica e nos leva à morte, porque o pecado não existe outra possibilidade dele sair do ser humano a não ser pela morte. Quando cremos que morremos com Cristo, Jesus morreu para o pecado. E nós estávamos nele, morremos com ele para o pecado. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai confirmar que de fato lá no corpo de Cristo, todo aquele que creu, que foi atraído, foi crucificado e morto. Então ele faz uma pergunta. Lá em Romanos capítulo 6, 1 e 2, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Então, queridos, temos que entender que lá na cruz, no corpo de Cristo, nós morremos para o pecado. Se você está morto para o pecado, como você pode viver ainda no pecado? Então não há possibilidade, é um contrassenso você dizer que você é um filho de Deus, um pecador filho de Deus. Isso não existe na Bíblia. Nós éramos pecadores. Romanos 5,8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E hoje, o que você é? Quando ele morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. E hoje, o que você é? Um santo em Cristo. Um santo. Se você observar, todas as cartas que Paulo escreve a Éfeso, aos Filipenses, aos Colossenses, ele vai dizer aos santos de Colosso, aos santos que vivem em Éfeso, não designa para pecadores de Éfeso, é para santos, para filhos de Deus, para a nova criatura. Vocês estão percebendo? Vocês estão me entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que para realmente nós vivermos uma vida com o Senhor, é necessário santidade. É assunto de Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, você só vai ver o Senhor, não pelo fato de você ser crente. Crente qualquer pessoa é, até mesmo o diabo. Mas você verá o Senhor porque Ele é santo e Ele vem habitar em nós e Ele nos faz santos. Quem vai fazer a santificação não sou eu, é Ele que vai operar em mim. A palavra fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim a palavra: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Então, quem vai fazer a santificação em nós é aquele que é santo. Agora, muitas pessoas, por não compreenderem a obra da cruz, elas estão se esforçando para ser santas. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso ir lá porque lá é do diabo. Queridos, o mundo jaz no maligno, mas nós somos como aquela garça. A garça, ela pisa na lama, mas ela não se suja, ela continua branca. Então, graças ao Senhor que a cruz tratou com aquilo que eu sou, mas o sangue do Cordeiro, ele purifica os meus pecados, a ponto dos meus pecados se tornarem mais alvos do que a neve. Então, isso é maravilhoso. Então, Senhor, mostra-nos o Pai, disse Felipe. Jesus falou para ele: Felipe, estou há tanto tempo com você, e você não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Queridos e amados irmãos, Cristo, Ele é o mistério de Deus, porque Ele esteve escondido no coração de Deus desde a fundação do mundo, mas que agora Ele foi revelado aos seus santos, porque Deus quis que assim fosse. Porque se Deus não quisesse, Ele não seria revelado, Ele não seria manifestado aos nossos corações. Mas Deus quis que assim fosse. Então, nós conhecemos este mistério de Deus que é Cristo. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Está vendo aqui que foi Deus que quis dar a conhecer? Porque se o nosso Deus e Pai não quisesse dar a conhecer, nós jamais iríamos conhecer de fato e experiencialmente é o nosso Senhor. Então, amados, é fundamental que eu e você, nós venhamos a lembrar que a igreja não é o centro de todas as coisas. Cristo, sim, Ele é o centro. Porque sem Cristo não haveria a igreja. E sem Cristo não pode haver igreja. A igreja, ela tem a sua origem em Cristo Jesus. Cristo, Ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Eu e você, nós nunca podemos colocar a igreja acima de Cristo. Porque se você olhar no coração de Deus, você verá somente Cristo Jesus, seu Filho amado, nada mais do que isso. Agora, se não fosse por causa de Cristo, você não poderia ver no coração de Deus o Pai a igreja.
Você não poderia ver no coração de Deus você e a mim. Agora, a razão pela qual nós estamos agora no coração de Deus é porque estamos em Cristo Jesus. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, entendamos uma coisa, que toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é a manifestação. Cristo é a revelação do segredo de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas, graças a Deus, quando eu e você, nós olhamos no coração de Cristo Jesus, nós podemos ver a igreja. Jesus, ele ama a igreja, e pelo fato de Jesus amar tanto, mas tanto a igreja, ele deu a si mesmo por ela. Ele ama tanto a igreja que desceu do céu. Ele ama tanto a igreja que se esvaziou da glória e da honra. Este é o seu direito como Deus, o Filho de Deus, igual a Deus. Por isso que Jesus, ele nasceu em uma manjedoura em Belém, por amor à igreja. Jesus, ele cresceu lá em Nazaré, escondido por 30 anos, por amor à igreja. Lembra lá de Efésios capítulo 5, versículo 25, só a parte B, que diz assim: também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que maravilha, irmãos! Por ele amar tanto a igreja, ele se entregou por ela. E por amor à igreja, Jesus, ele apareceu e pregou o evangelho do reino. E por amor à igreja, Jesus foi para a cruz e morreu pela igreja. Embora nós tenhamos de lembrar isso, nós não podemos dar mais ênfase à igreja do que ao próprio Cristo. Hoje as pregações que tem por aí vem para a nossa igreja, não é pregação de igreja, temos que pregar a Cristo. Quando pregamos Cristo, nós teremos a igreja. E ainda assim, meus amados, por outro lado, nós vemos que a igreja é a bem-amada de nosso Senhor. E por causa disso, não podemos negligenciar a igreja. Se nosso Senhor Jesus, ele ama tanto a igreja, eu e você, nós poderíamos amá-la menos? Queridos, o que significa amar a igreja? Significa amar os irmãos e as irmãs que creram em seu novo nascimento em Cristo Jesus. Porque João, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, 1 João 5,1, ele disse assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que coisa interessante. Então, primeiro que todo aquele que ama ao que o gerou, quem que nos gerou? Foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo. Então nós também temos que amar aquele que é nascido de Deus. Então aquele que Deus gerou, Deus me gerou, e gerou o outro irmão, gerou você, e eu tenho que amar a você, porque todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Isso é maravilhoso, porque nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós não pertencemos a uma denominação, pertencemos ao corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja, o organismo vivo, não uma instituição religiosa. Amados, a igreja não é o mundo e nem é um amontoado de tijolos, mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja são pessoas que Deus chamou de cada nação, de cada tribo, de cada língua, cada povo. Deus chamou e uniu as pessoas, colocou-as todas junto dentro de si mesmo, isto é, sob sua autoridade, sob sua chefia, sob o seu encabeçamento. E quando há 2 ou 3 reunidos sob a autoridade de Cristo, sua presença está lá. Então agora nós podemos dizer que esta é a igreja. Mas será esta a igreja? Então, amados, por que é que quando o povo de Deus, aqueles que são chamados do mundo, estão reunidos, supostamente sob o nome de Cristo, e mesmo assim você descobre que na igreja há tanta briga uns contra os outros? Você acha que isso pode ser a igreja? Onde há briga, não há paz, não há unidade.
Onde está Cristo? Então, o que é a igreja? A igreja é Cristo em mim, menos eu. Cristo em você, menos você. Isso é a igreja. A igreja é Cristo se expressando através de mim e através de você. Enquanto o nosso eu estiver reinando, não pode haver igreja. A igreja é a manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. E como Cristo vai se manifestar? Como? Sabe de que maneira? Uma vez que morremos com Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós, nós temos que levar sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, a mortificação de Jesus em nosso corpo. Somente desta maneira é que a vida de Cristo irá se manifestar. Vamos ler aqui, amados, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que diz assim. Aqui nesse versículo vai mostrar que a única maneira que Jesus vai se manifestar é quando nós cremos que morremos com Cristo e levamos por toda parte a sua morte em nosso corpo. 2 Coríntios 4,10, a Bíblia diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Está vendo? A única maneira da manifestação da vida de Cristo em nós é quando nós cremos que estamos mortos com Cristo, estamos crucificados com Cristo no nosso lar, no nosso trabalho, aqui na igreja, qualquer lugar que a gente vá, nos nossos lazeres, temos que levar a mortificação dele. Você e eu, nós temos de ser eliminados pelo trabalho da cruz em nossas vidas, de forma que nada mais reste em mim e em você, mas somente Cristo. É a cruz que vai fazer essa operação. E Jesus, ele enche todas as coisas. Ele enche você, ele me enche, ele enche tudo em todos nós. Por isso que a igreja tem a sua origem em Deus. Por isso ela já existia antes da fundação do mundo no coração de Deus, porque o Pai havia proposto para seu filho uma noiva, que é a igreja. Então, a igreja, ela é concebida na mente de Deus antes da fundação do mundo. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já havia preparado para mim e para você o seu reino eterno. Lembra naquele grande dia, se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, você vai ouvir aquelas lindas palavras da própria boca do Senhor. Lá em Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, isso é muito lindo, precioso e profundo. Houve um dia em que a igreja apareceu sobre a terra, e isso aconteceu no dia de Pentecostes. Nesse dia, nós ganhamos uma nova vida, a vida de Cristo. E Ele próprio, como material, Ele construiu a sua igreja. Isso é que é a igreja. São homens e mulheres que creram no Senhor, que foram crucificados com Cristo, que Cristo é a sua vida. Então agora, outro que creu no Senhor também, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida. Então começa a formar a igreja, um organismo vivo de homens e mulheres crucificados, porque sem a nossa morte com Cristo não tem salvação, não tem regeneração, não tem igreja. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Um bom dia para todos vocês, que Deus os abençoe na pessoa de Cristo. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado